Bíblias. Vamos abrir as Bíblias, irmãos, em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 1, e os versículos são o versículo 17 e 18. Esta é a quarta mensagem desta série. Eu tenho pena de não poder falar nisto seguido, o que requeriria certamente uma semana, no mínimo, para nós falarmos acerca disto. Eu digo isto por causa da continuidade do pensamento. Vocês provavelmente já se esqueceram da primeira mensagem e se calhar já não se lembram da terceira. Ainda bem que elas estão gravadas e portanto podem sempre ir lá rever aquilo que já dissemos anteriormente. Já agora aproveito para dizer que as mensagens têm estado a ser gravadas e podem consultá-las na internet, na página da igreja. Podem ouvir a mensagem, por exemplo, do domingo passado, que é uma mensagem que eu recomendo que ouçam, porque é muito boa e para fortalecer a vossa fé nas dificuldades da vida. E nós vamos ler, então, vamos passar à quarta mensagem desta série. Eu não vou estar a falar para trás, porque já tenho pouco tempo agora para falar, e para já vamos ler estes dois versículos, que são os versículos onde nós temos incidido as nossas considerações. Versículo 17 e 18, 1 Coríntios 1. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz, ou a mensagem da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Da última vez que eu falei sobre esta matéria, e relembro que o tema é evangelização, se bem que na primeira mensagem que eu dei, para poder me enquadrar aqui onde estávamos a considerar, eu tive que falar sobre outra matéria, se vocês se lembram, mas que está associada. Eu da última vez que eu preguei, na terceira mensagem, eu terminei a mensagem chamando a atenção para termos a consciência de que há coisas que são aparentemente iguais, mas são diferentes. Chamei a atenção para isso. E nessas coisas que são aparentemente iguais, mas são diferentes, isto foi já no fim da mensagem, eu usei a ilustração para vocês verem do perigo que há naquilo que é aparentemente igual, mas que é diferente. Chamei a atenção para o facto de que no tempo de Jó, o servo de Jó correu para lhe trazer as notícias mais recentes que não eram boas. E ao contar essas notícias, ele disse: fogo do céu, fogo de Deus desceu do céu. Referindo-se a fogo que tinha caído e que tinha dizimado tudo. Como nós podemos ver, então, o fogo não tinha sido de Deus. O fogo tinha vindo de Satanás. Vede como é que facilmente uma coisa pode parecer uma coisa e não ser. Um fogo que aparentemente parecia vir de Deus, de facto vinha de Satanás. Portanto, eu citei esse exemplo como um dos exemplos, dos vários exemplos na Bíblia, de coisas que a Bíblia fala que são aparentemente iguais, mas são diferentes. E que é muito importante para aquilo que estamos a considerar, que é para sabermos que mensagem, qual o teor da mensagem que nós hoje temos para dar às pessoas que são descrentes. Quando eu falo com o meu colega de trabalho, com o meu vizinho, com alguém que eu conheço ou até desconheço, o que é que eu lhe vou dizer concretamente? Como eu tive a ocasião de dizer na série das 3 mensagens anteriores, quando Jesus enviou os 12 apóstolos a pregar, ele disse: ide e anunciai dizendo. E disse-lhes exatamente o que é que eles deviam dizer. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ora, não é isso que eu hoje, quando chegar às pessoas, vou dizer. Porque aquilo que eu vou dizer às pessoas, Paulo notifica-nos na carta aos Coríntios qual o teor da mensagem que eu hoje vou dizer às pessoas. Eu não vou repetir o que eu disse antes, mas quero apenas lembrar que a mensagem é esta. Tem uma boa notícia para as pessoas, que é esta: Cristo morreu pelos teus pecados. É esta a mensagem. Bem, antes de prosseguirmos, eu gostaria de começar por dizer o seguinte: quando nós lidamos com as pessoas no dia a dia e que falamos com elas sobre as coisas espirituais e as coisas de Deus, não é invulgar ouvirmos alguém dizer assim: então e o que é que tu dizes de Allah? Allah também não é Deus?
Por exemplo, e eu digo, é claro, quando as pessoas colocam esta pergunta, elas não estão à espera da resposta que vão obter, mas eu digo-lhes claramente que não é o mesmo Deus. Não é. Então, mas Allah não quer dizer Deus? Não. Sim e não. E passo a explicar, que é o que eu explico às pessoas. E isto serve também para vocês poderem esclarecer as pessoas a respeito deste assunto. E eu digo mais, Allah não apenas não é Deus, como Deus, esta palavra de 4 letras que anda na boca de muita gente, não é o mesmo Deus em que eu creio. Não é apenas Allah que não é Deus, há Deus que não é Deus. Cá estão coisas que parecem iguais, mas são diferentes. Passo a explicar. Quando nós dizemos, e vou explicar Deus, que é o mais difícil, depois já podem perceber Deus Allah, que é mais fácil, comparativamente. Como é que Deus, podemos estar a falar de seres diferentes, de entidades diferentes, não estarmos a referir à mesma personalidade? É muito fácil. Qual é a ideia mental que se me forma na minha mente quando eu pronuncio a palavra Deus? Que imaginação me vem à mente? Qual é o conceito que eu tenho? Quando ouço falar em Deus, qual é a imagem que me vem à mente deste ser? Se calhar, não é a mesma que o meu vizinho do lado, que também usa a palavra Deus. E se calhar não é igual ao meu colega de trabalho, que também usa a palavra Deus. Se calhar em 1000 pessoas que falam em Deus, esta palavra que tem 4 letras, D-E-U-S, e que soa assim, Deus, se calhar em 1000 pessoas diferentes, nós vamos ter 1000 conceitos diferentes. Qual é o verdadeiro? Qual é o real? A imagem que eu preciso ter de Deus, a correta, a verdadeira, é aquela que este livro, a palavra de Deus, me transmite, a Bíblia. Quando há um indivíduo que diz que crê em Deus, eu vou dar um exemplo. Quando há um indivíduo que diz, eu creio em Deus também, como tu crês. Ah, sim? Muito bem. Então vamos lá conversar um bocado. E na conversa ele diz-me assim, eu não acredito no inferno. O inferno não existe. Estamos a falar de deuses diferentes. Porque o Deus em que eu acredito, acredita no inferno. Quando eu estou a falar com um indivíduo que diz que crê em Deus, e eu pergunto-lhe assim, se morreres agora, para onde é que vais? Não sei. O Deus em que eu acredito transmite-me a convicção e a certeza de que se eu morrer, eu vou para junto dele sem qualquer dúvida. Não estamos a falar de deuses iguais. Estamos a falar de um Deus que transmite certezas. Estamos a falar de outro Deus que não é o mesmo Deus, embora a palavra seja igual e soa da mesma maneira, que não transmite certezas, que deixa na dúvida. Estão a ver? Quanto mais Deus há lá. Qual é a ideia que eles têm de Allah? Como é que as pessoas imaginam Allah? Não é a ideia que a Bíblia transmite. Não é. Definitivamente. Agora, eu não posso perder muito tempo com isto, mas eu tenho que explicar, por isso eu precisava de uma semana no mínimo. A coisa torna-se mais complicada, entre aspas, quando depois dizemos assim, muito bem, a ideia correta que eu tenho que ter de Deus é a ideia que a Bíblia transmite. Correto? Agora vou para a Bíblia. O que é que a Bíblia me diz? Cuidado! Há coisas que são aparentemente iguais e também são diferentes. O mesmo princípio deve ser feito em relação às próprias Escrituras. Por exemplo, há pessoas que dizem assim, eu prego Jesus Cristo. Ok. E o que é que tu dizes quando pregas? Eu também prego Jesus Cristo. E quero saber aquilo que eu digo quando eu prego. Há indivíduos que pregam Jesus Cristo e andam de casa em casa batendo à porta das pessoas nas ruas e batem à nossa porta e dizem, nós vimos aqui anunciar o reino de Deus. Tem salões onde se reúnem que se chamam salões do reino. Eu não é isso que ando a pregar.
Mas eles falam de Jesus. Eu falo de Jesus. Como é que nós devemos pregar Jesus? Na série de 3 mensagens anteriores, eu tive o cuidado de explicar diferenças entre Jesus Cristo pregado nos Evangelhos e Jesus Cristo pregado nas Epístolas de Paulo. Vou apenas recordar, muito rapidamente, só recordar, o seguinte. Quando eu prego a cruz de Cristo, como é que eu prego? Há coisas que parecem iguais, mas são diferentes. Pedro prega a cruz de Cristo. Paulo prega a cruz de Cristo. E aparentemente, quando ambos vemos-los pregar a cruz de Cristo, parece que é o mesmo. Não é. Pedro prega a cruz de Cristo como más notícias. Ele diz, vós mataste o príncipe da vida, arrependei-vos disso. Paulo diz, agradece a Deus porque Jesus Cristo morreu por ti na cruz. Não há diferença. Afinal, arrependo-me da cruz ou dou graças a Deus pela cruz? O que é que eu vou fazer? Eu expliquei isso na série de 3 mensagens anteriores. Quando vou pregar, prego o reino ou prego a morte de Cristo? A boa notícia que eu tenho para as pessoas é que há um reino que Ele vai estabelecer na terra, ou é de que Jesus morreu pelos meus pecados para me levar ao céu? O que é que eu vou pregar? Falamos nas mensagens anteriores acerca disso. Este assunto é mesmo muito, muito importante. E isso requer da nossa parte manejar bem a palavra da verdade. Ora, não basta apenas dizer o meu conceito correto de Deus e das coisas de Deus é o que advém das Escrituras, e agora acrescento, das Escrituras bem manejadas, porque senão vou ter problemas. E vou ter problemas porque há questões que me vão deixar numa situação complicada. Por exemplo, quando eu for pregar, eu posso dizer às pessoas garantidamente que se elas crerem em Jesus Cristo são curadas das suas enfermidades físicas, como muitos pregam aí? Posso dizer isso? Cuidado se eu digo isso. E depois vou ficar apiado. Posso dizer isso? Mas Jesus disse aos 12 apóstolos, quando os mandou pregar, dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos. Mas quando Paulo diz, nós anunciamos esta mensagem, Cristo morreu pelos vossos pecados, não temos nada associado a curas. Quando Jesus Cristo pregou e enviou os 12 a pregar, a mensagem era, vendei tudo. Vendei tudo. Um dia um jovem rico chegou ao pé do Senhor Jesus Cristo e disse, mestre, o que é necessário que eu faça para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo disse, sabes o que diz a lei? Guardar a lei, é isso que vocês dizem às pessoas hoje? Guardar os 10 mandamentos? Dizem isso? Jesus disse isso. E ele disse, mestre, eu tenho feito isso tudo. Falta-te uma coisa, disse ele. Vai, vende tudo quanto tens e segue-me. E vocês dizem assim. Ou melhor, digo eu assim. Vocês fazem isso? Vocês dizem isso às pessoas? Quando pregam o Evangelho, as pessoas dizem, falta-te uma coisa. Olha, a toda a gente que está aqui nesta sala, vocês têm que dizer a todos, falta-vos uma coisa. A mesma coisa que faltou ao jovem rico. E se vocês entrarem nas igrejas todas, de todo o país e de todo o mundo, têm que dizer isso a toda a gente que anda lá. Se eles pensam que a mensagem é igual. Porque nenhum deles vendeu tudo para seguir o Senhor. E se vocês pensam como alguns tentam para tentar explicar aquilo para o qual não tem explicação. Dizer, Jesus estava a tentar a fé dele. A tentar a fé dele? Não é isso que eu vejo na Bíblia. Aquilo não foi dito apenas ao jovem rico. Aquilo era uma mensagem para toda a gente. Os 12 apóstolos que estavam presentes quando Jesus disse isto, viraram-se para o Senhor e disseram assim, mestre, e nós? Vamos ler. Mateus 16, rapidamente. Não há nada como vocês lerem. É claro que isto é tanta coisa que eu vejo-me aflito. Depois tenho que socorrer-me da Bíblia para vos mostrar e depois não tenho tempo e prefiro saltar. Mas é importante vocês verem. 16 de Mateus, capítulo... Ai, a minha cabeça. Só um bocadinho que eu digo já onde é que isso está.
Mateus, capítulo 19, perdão. Capítulo 19, versículo 28. Antes disso, capítulo 19, versículo 21. Disse-lhe Jesus: se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e traz um tesouro no céu e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Então, eles deixaram tudo, não deixaram? Não diz aqui que deixaram algumas coisas, tudo. Exatamente o que foi pedido ao jovem rico. Deixaram tudo. Quando nós lemos mais tarde, que é para rapidamente, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44. Nós lemos assim: e todos, notem bem a palavra todos. Todos é toda a gente, não exclui ninguém. Todos os que queriam estavam juntos e tinham tudo. Não é algumas coisas, tudo. Todos, tudo em comum. No capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos, nós lemos assim: versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía a sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Porquê? Porquê que tinham tudo em comum? Versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessidade algum, porque todos, notem, todos, não era só para o jovem rico, todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um, conforme a necessidade que cada um tinha. Portanto, o que é que nós vamos fazer se nós não soubermos exatamente o teor da nossa mensagem? Que mensagem vamos pregar? Só porque está na Bíblia? Não! Nós temos que manejar bem a palavra da verdade. Nós hoje não dizemos isto às pessoas. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja, ao corpo de Cristo, ele diz, ele fala, ele reconhece que há ricos na igreja. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz: manda aos ricos deste mundo. Ele não está a falar aos ricos descrentes, porque ele não tem autoridade para ricos descrentes. Ele está a falar a um pastor que tinha a responsabilidade de se dirigir aos crentes na igreja, e havia crentes ricos na igreja. Naquela igreja ali não havia ricos. Quem era rico deixava de ser rico. Mas nesta igreja há pessoas ricas. E tem instruções para elas. Jesus disse: vocês não façam tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e minam, mas colocai os vossos tesouros no céu. Como é que é? O apóstolo Paulo diz: os pais entesouram para os filhos. Os pais entesouram para os filhos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou entesourar aqui na terra para os meus filhos, ou não posso fazer tesouro nenhum, eu tenho que pôr tudo lá no céu. O que é que eu vou fazer? Irmãos, temos que ser claros. O Senhor Jesus Cristo virou-se e disse: está-me a fugir a palavra. Salomão disse, isso o Senhor Jesus Cristo também disse, mas ambos disseram coisas diferentes. Salomão disse: ó preguiçoso, vai ter com a formiga. A formiga é laboriosa, trabalha, etc. Para armazenar. Como é que é? Eu vou ter com a formiga, como disse Salomão, ou em vez de olhar para a formiga, vou olhar para as aves.
Como Jesus disse, olha para as aves, não trabalham. E o vosso Pai Celestial cuida delas. Então, o que é que vocês vão fazer? Ainda estão a trabalhar e dizem que acreditam nisso. Estão a ver as contradições em que as pessoas caem? Manejar bem a palavra da verdade. De facto, quando este plano estava em vigor, quando Jesus disse, vendei tudo, e eles vendiam tudo, e o seguiam, e tinham todas as coisas em comum, e não faltava nada, isto vigorava mesmo. Quando chegou a altura de Jesus pagar impostos, virou-se para Pedro e disse, vai aquele peixe que está ali, estás a ver aquele peixe ali? Abre-lhe a boca, ele vai abrir, tira-lhe da boca dele 2 setáteres, vais encontrar 2 moedas na boca dele, e vais pagar os impostos por mim e por ti. Se eu cuidava ou não cuidava? Cuidado, que agora não funciona assim. E, portanto, eu quero chamar a vossa atenção para estes aspectos. Eu gostava de, na senda das diferenças, para vocês poderem ver, porque há muita coisa que parece igual, mas é diferente. Eu tinha vários exemplos. Comecei por citar o exemplo de Jó, foi como acabei a última mensagem, a terceira mensagem que eu dei sobre este assunto. Falei no caso de Jó, falei no caso do fogo do céu de Deus, que não era de Deus. Mas tenho vários exemplos. A palavra reino de Deus. Quando falamos na Bíblia em reino de Deus, o Senhor Jesus Cristo fala no reino de Deus. O apóstolo Paulo fala no reino de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo fala no reino de Deus, o Senhor Jesus Cristo está a falar do reino de Deus, entenda-se, reino dos céus. Eu sei que isto é difícil, agora vou dizer uma coisa que vocês vão ficar um bocado a pensar para poder perceber. Então, mas reino dos céus e reino de Deus não é a mesma coisa? É e não é. Ou seja, reino dos céus é reino de Deus. Mas reino de Deus pode não ser reino dos céus. É mais do que reino dos céus. Há passagens na Bíblia em que os escritores, sobre o mesmo assunto, no mesmo momento de acontecimento, na mesma declaração, um diz que Jesus disse reino dos céus e outro diz relativamente a mesma coisa, reino de Deus. E está bem, porque reino dos céus é reino de Deus. Agora, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, diz assim, eu vou explicar ainda melhor para vocês poderem perceber. Reino dos céus é uma expressão que quer dizer exatamente o que diz. Reino dos céus. Ou seja, como diz o profeta Daniel, ou em Daniel 2,44, se não estou em erro, se não for, desculpem, mas está lá em Daniel. Daniel diz que o Deus do céu levantará um reino. Há de haver um reino aqui na terra cuja inspiração é celestial. É o Deus do céu que o levanta. E foi deste reino que Jesus falou, e foi este reino que ele mandou pregar, e disse aos 12, vocês vão anunciar e dizendo, é chegado o reino. Que é esse reino que é o Deus do céu. Os outros reinos são da terra, sabem? Jesus um dia disse assim, se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos pelejariam. Quando falei aos jovens aqui na sexta-feira, estivemos aqui a falar sobre este assunto. Não sei se lembram. Lembram-se? Esqueci-me deste detalhe. Tenho que falar sobre isto. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos pegariam em armas. Por isso é que os reinos deste mundo têm exércitos, têm forças armadas, têm forças de defesa, porque são deste mundo, na sua natureza, na sua origem, na sua esfera, no seu caráter. Mas o meu reino, não é deste mundo. É o Deus do céu que levantará o reino. Percebem? É o reino dos céus. Porque há muita gente que lê mal. A Bíblia diz reino dos, D-O-S. D de dado, delta. Dos céus. E há pessoas que leem nos céus. N, novembro. N. Não é reino nos céus. Jesus não falou do reino nos céus. Jesus falou do reino dos céus. E o reino dos céus, que é o reino que o Deus do céu vai levantar aqui na terra, é reino de Deus, não é de Satanás. De Satanás são os outros reinos aqui deste mundo. Ele é o príncipe deste mundo. Mas o reino de Deus é mais vasto.
do que aquele reino que ele um dia vai estabelecer. E o reino de Deus hoje está aí, através do corpo de Cristo. E acerca dele o apóstolo Paulo diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida. A carne e o sangue não entram no reino de Deus. Deste reino, carne e sangue não entram. E não é comida nem bebida. Mas o reino de Deus, que é o reino dos céus de que Jesus falou em comida e bebida. Porque ele disse que naquele dia, naquele reino, nós vamos sentar à mesa com Abraão, comendo com ele. Eu tenho pena de não ter tempo para mostrar as passagens todas, mas olha, é um bom exercício para vocês irem ver o que está escrito. Portanto, reino de Deus, parece igual, mas não é. Manejem bem a palavra da verdade, para serem incisivos na mensagem, para não dizerem disparates, para não dizerem asneiras, para não prometerem aquilo que Deus não prometeu. Eu ainda, anteontem, nas minhas meditações diárias, e depois vou lendo a Bíblia capítulo a capítulo todos os dias, e todos os dias ponho um pensamento qualquer sobre o capítulo que estou a ler. E no capítulo de anteontem, primeiro livro de Samuel, quando chegou a altura de David ter à sua mercê Saul, a dormir ali, ele com a espada, e cortou-lhe a espada, podia ter matado ali naquela hora, e não o fez. Os servos de David disseram-lhe assim: Deus prometeu-te o reino, Deus prometeu-te. Agora vou dizer a asneira, porque não estou aqui a ver na Bíblia como está escrito. Mas Deus, por outras palavras, prometeu-te esta situação, agora tu tomares conta disso. Não. Deus não prometeu nada a David. Não que digamos que Deus promete uma coisa que Deus não prometeu. Deus não prometeu cura física hoje. Mas Ele pode curar? Pode. Se estivermos doentes, devemos orar? Devemos. E Deus pode fazer um milagre? Pode. Mas Deus não garante. Hoje é como no tempo que Jesus se referiu ao tempo de Eliseu. Como vocês sabem, quando Jesus cá estava, todos os enfermos eram curados. Todos. Ouçam bem. Todos. Aqueles que acham que andam aí a curar da mesma maneira, convido-os a irem para os hospitais, que está cheio de gente a precisar de ser curada. E não curou nenhum. Agora ouçam. Todos eram curados. Mas Jesus referiu-se ao passado. Antes de ser assim. E ele virou-se e disse assim: quantos leprosos haviam naquele tempo em Israel? Toda a gente sabia que muitos. Quantos foram curados? Naamã. Lembram-se do general Naamã? Foi o único que foi curado da lepra. Por Deus. Ouviram bem? Hoje estamos no mesmo regime. Na sua misericórdia e na sua graça, Deus pode curar alguém. Não tem que ser só um. Podem ser 100 mil, é o que Deus quiser, Ele é soberano. Mas não temos garantia. Qual é a garantia que temos? Temos várias garantias. Ainda que o nosso corpo se corrompa, o nosso interior se renova dia a dia. E temos uma casa preparada por Deus, feita sem mãos, eterna, nos céus. Isto é uma coisa fantástica. Eu estou aqui 2 dias. E o segundo dia está quase a passar. Eu sei que isto não vai acabar bem. Eu vou morrer. Com doença ou sem doença. Eu vou partir. Porquê estar agarrado a isto? Porquê? Quando partir, diz Paulo, é muito melhor. Não é melhor, é muito melhor. E por isso diz Deus assim: estás ansioso, porque és humano, porque és carne, porque sofres, porque tens dores, porque também és fraco espiritualmente, mas estás aflito. Não estejas ansioso por coisa nenhuma. Ora. Qual é o resultado? Filipenses 4. Estamos a estudar a carta aos Filipenses, vamos lá chegar. E a paz de Deus, que excede toda a compreensão, todo o entendimento, guardará os vossos corações. E guardará é tipo fortaleza. E fica em paz. Tudo a ameaçar, tudo a ruir, tudo a desabar. E eu estou dentro de uma fortaleza em paz. Tudo é agitação à minha volta, mas eu estou em paz. E Deus dá-me essa paz. Olha, eu tenho mais para falar.
mas acho que vou ficar por aqui. Fico sempre com aquela angústia aqui atravessada, porque não disse quase nada, mas sempre fui dizendo alguma coisa. Mas isto é tão vasto. Romanos, capítulo 16. Só muito rapidamente dizer o seguinte. A mensagem que era pregada pelo Senhor aqui na terra, o Evangelho do Reino, todos os profetas tinham falado disso. A mensagem que nós falamos hoje às pessoas, como lemos das Epístolas de Paulo, nenhum profeta sabia acerca disso. Que diferenças! Os apóstolos andaram a pregar o Evangelho durante 3 anos e meio, sensivelmente. Quando o Senhor começa o seu ministério, chama e manda-os pregar, e eles andaram a pregar durante 3 anos e meio. Chegou ao fim dos 3 anos e meio, e Jesus virou-se para eles e disse-lhes assim, já eles tinham pregado por aquelas aldeias e vilas de Israel, calcorreando aquelas ruas todas, e Jesus disse-lhes, convém que o Filho do Homem vá à cruz e dê a sua vida, e morra, e ressuscite ao terceiro dia. Senhor, isto não te acontece, é isso. Nunca quiseram que ele morresse. Que mensagem pregavam? O Evangelho hoje tem que falar na morte de Cristo. Então, eles andavam a pregar uma mensagem que não falava da morte de Cristo. E Paulo diz que quem não falar da morte de Cristo agora, está a pregar o Evangelho errado. 1 Coríntios capítulo 15. Notifico-vos o Evangelho que prego entre vós. Eles estavam certos. Porque Jesus mandou-lhes pregar o reino. Não mandou pregar a morte de Cristo. Só mais tarde é que seria pregado. E nós temos nas Epístolas de Paulo a explicação de tudo isso. Quando a Bíblia fala de redenção, a palavra redenção, que termo fantástico. Um dia temos que falar aqui sobre a redenção. É só em relação a nós. Mas quando a Bíblia fala da redenção, fala da redenção do corpo. Não é só da alma. A Bíblia fala na redenção do corpo, fala na redenção da alma e fala na redenção de Israel. Nós temos que ter muito cuidado quando lemos na Bíblia um termo, um vocábulo. Está-se a referir a quê? Fé. Ainda ontem tive que responder a um mail de alguém que me tinha colocado uma questão. E a questão era: o que é isto do corpo de doutrina? Assim, um grosso modo, uma coisa assim, eu tive que olhar assim. E falei-lhe na fé. Que eu já falei aqui muitas vezes. Tem 3 significados na Bíblia. Pode ser o popular, genérico, fé, confiança em Deus, na palavra de Deus. Pode ser fé, dignidade de confiança, que quer dizer que alguém nos merece confiança. Por exemplo, a Bíblia fala na fé de Cristo. Lendo a carta aos Gálatas. Gálatas 2:20, toda a gente conhece. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Fé do Filho. Não é fé no Filho. Não é fé N-O. É fé D-O. Fé do Filho. O que é que isso quer dizer? Que Ele nos merece toda a confiança. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz assim, a fé não é de todos. O que é que ele quis dizer com isso? A fé não é de todos? Lê do contexto. Claramente o significado é este. Nem todos são dignos de confiança. Fé, dignidade, confiança. E depois temos a fé. A fé que havia de vir, que veio. Paulo fala acerca dela. A fé que ele guardou. Combateu o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Corpo de doutrina. O conjunto de verdades que numa dispensação está em vigor. É o programa que está em vigor. O conjunto das doutrinas são a fé. Não vou agora falar acerca disso. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é cuidado, que nem tudo o que parece é fé e que fé. Manejar bem a palavra da verdade.
Romanos 16, 25, que eu tinha dito para ler, se faz favor. Antes de lermos Romanos 16, 25 e termino com esse versículo, só quero dizer o seguinte. Portanto, na Bíblia nós temos que tomar atenção a estas questões, para nós sabermos com rigor como é que vamos pregar. Para nós sabermos com rigor como é que vamos pregar. Deixa-me só dizer o seguinte. Por exemplo, Jesus disse assim. Eu tinha isto para dizer, isto tem que dizer, vocês vão me desculpar, mas isto tem que dizer. Senão depois já não tenho, noutra vez já não tenho, não. Se a vossa justiça, disse ele em Mateus 5, versículo 20, se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus e dos escribas, pá, estão perdidos. É isso que eu vou dizer às pessoas. Diz assim, olha, queres ser salvo? A tua justiça tem que ser superior à dos fariseus e dos escribas. É isso que eu vou dizer às pessoas. Já vão perceber uma coisa muito importante que Paulo nos fala nas suas epístolas. Queres ser salvo? Guarda os mandamentos. Já falei disso daquele jovem rico. É isso que vamos dizer às pessoas. Vender tudo. É isso que vamos dizer às pessoas. O que é que nós vamos dizer às pessoas? É o que Tiago, por exemplo, diz, quando ele, por exemplo, diz assim, e vou citar Tiago, que diz assim, por exemplo, diz ele assim, tomem atenção, diz ele assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Tens obras? Está na Bíblia, não está? A quem é que Tiago está a escrever? Lá está, isto aqui é o ABCD, a gente tem que escrever, ensinar o ABCD. Tiago 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Isto tem a ver com Israel. Não é mensagem para as nações, não é mensagem que nós pregamos. O apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, é obras ou não há obras? Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 4, aquele que não opera, aquele que não opera, mas crê, a sua fé lhe é imputada como justiça. Aquele que não opera, que não faz nada, mas crê, tem a justiça que precisa. A justiça que os fariseus e os escribas não tinham. E a justiça que eu preciso de ter é que deve exceder a dos escribas e dos fariseus. Ou seja, para tudo isto, Cristo foi tudo aquilo que eu precisava. Cristo. E ainda há uma terceira coisa, que é o perdoar. Sim, porque as pessoas leem, as pessoas são muito ligeiras, muito superficiais. Pegam em Mateus capítulo 5, e em Mateus 5, já agora rapidamente, muito rapidamente, eu não quero ser um incumpridor da minha promessa, mas terminamos já a seguir com aquele versículo de Romanos. Em Mateus capítulo 5, nós lemos assim. Capítulo 6, perdão. Não é o 5, mas o 6. Lemos assim. 6. Versículo 12. Pai Nosso. Toda a gente está a ver o Pai Nosso? Todo mundo diz o Pai Nosso de cor, sem saber o que anda a dizer. Que é uma coisa curiosa. Além de estarem a repetir uma oração que Jesus disse para não a repetirmos como aos gentios, pegaram mesmo naquela que ele acabou de ensinar, e que ele disse, vocês não façam como aos gentios, que pensam que por muito repetir é que são ouvidos. Pois pegaram nesta oração. É repetida até a exaustão. Ele disse no versículo 12, e as pessoas dizem isto e não sabem o que dizem. Se elas soubessem, nem diziam mais o Pai Nosso. Sabem porquê? Vocês vão dizer assim, tu és um herege. Será que sou? Vamos lá ver o versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Estão a ver a base do perdão? Senhor, perdoa aquilo que eu devo, como eu também perdoo aos outros. Será que eu perdoo aos outros? Será que eu perdoo aos outros como eu devia? E é com base nisso que ele me vai perdoar? Nunca mais serei perdoado. Mas para que ninguém tenha dúvidas, ele não ficou por aqui. Será por acaso que quando ele acabou o Pai Nosso, ele chega mais à frente, depois do Pai Nosso, e diz assim, porque, versículo 14, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, está claro ou não está? Quem perdoa tem perdão. Quem não perdoa, perdão não tem.
E agora? Vamos ver o que Paulo diz, que é para vocês poderem perceber. Efésios capítulo 4, versículo 32. Efésios 4, 32. Lemos assim. Antes, Paulo está a escrever aos crentes agora da igreja, do corpo de Cristo: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que diferença! Aqui logo à cabeça, logo à partida, Paulo diz assim: estáis perdoados em Cristo. Agora, vejam lá, já estáis perdoados em Cristo, perdoai os outros. Mas não foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse foi: se não perdoares aos outros, também não tens perdão. Aqui lemos assim: estás perdoado. Agora, perdoa os outros. Que graça. Não tenho tempo para mais. Romanos, capítulo 16, para concluir, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, tal, continua por aqui abaixo. Só quero destacar o seguinte do versículo 25. O meu Evangelho, não é por acaso que ele se chama dele, de Paulo, já explicamos isso, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério. Pregar Jesus Cristo, queridos irmãos, não é pregar de qualquer maneira. Jesus Cristo agora tem que ser pregado segundo ou conforme a revelação do mistério. E a revelação do mistério é a revelação que Deus deu acerca de todas estas verdades que os profetas não sabiam. Porque das outras os profetas sabiam. E que estão entesouradas nas epístolas de Paulo para podermos pregar uma mensagem consentânea com a época da graça em que nós vivemos. Que Deus nos abençoe.